Mas a verdade é que assim, ninguém imagina a quantidade de logística que tem por trás de um hospital ou um laboratório. As pessoas não fazem ideia. Ainda mais hoje que a gente está chegando numa cadeia da saúde cada vez mais com grandes corporações divididas em diversas unidades. É mais ou menos como, eu vou fazer uma analogia bastante básica aqui, mas cada padaria produz o seu pão. De repente entra uma grande rede que descobre que ela pode vender pão, uma grande rede de padarias que ela vende pão pela metade do preço. É só ela assar num forno único e distribuir entre as unidades. Então esse é mais ou menos um paralelo com a saúde. Se a gente parar para olhar hoje dentro de um simples coleta de sangue, existem inúmeras logísticas em torno disso. Olá, amigos, seguidores do nosso canal Estúdio PSC, para o seu conhecimento, ou PSCcast, já peguei aqui a dica aqui do meu amigo Fábio Tadeu, que está aqui hoje para bater um papo com a gente. Nós vamos falar aqui de muita coisa boa, né? Nós vamos falar de tecnologia, de logística, de história de empresa fantástica, Master Logística, né? Uma empresa top e é cliente nosso. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Nós vamos começar já já. Eu sou o José Moreira, host desse canal, e falo para vocês aqui de vários assuntos de tecnologia, logística, supply, empreendedorismo. Com esse convidado hoje não vai faltar assunto. Primeiro, obrigado, meu amigo. Obrigado, Fábio Tadeu. Queria começar aqui já pedindo para você se apresentar, né, e contar um pouco aí da Master, para a gente, nosso público aqui saber por você, meu amigo. Bom, Moreira, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você. É legal o conteúdo que você está gerando, você já está esse é o episódio 34, né? Episódio 34. Pois é, já dá mais de um mês aí só trabalhando em podcast, hein? É verdade. Tá sobrando tempo para trabalhar no resto? Tá sobrando tempo, a gente vai equilibrando, né? Já faz um ano já que a gente tá fazendo, então legal. É muito tempo. Não, muito legal, o estúdio, eu tava falando, eu não conhecia aqui a base de vocês ainda, a sede de vocês, muito legal, em especial esse estúdio, muito legal, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Bom, para você eu vou me apresentar, mas me apresentar aqui no vídeo. Meu nome é Fábio, né? Fábio Tadeu, eu sou diretor executivo da Master, Logística da Saúde. A Master é uma empresa que, basicamente, hoje ela é parceira da MyTrack, né? Toda a nossa parte ali de TMS, toda a parte de sistemas, monitoramento e gestão das nossas operações de transportes são feitas majoritariamente com a MyTracking. E a Master é uma empresa que ela, desde que nasceu, inovou, né? Pouca gente sabe, eu não sei se você sabe disso, Moreira, mas a Master, quando ela nasce em 1991, o fundador, Argemiro Friis, presidente do conselho ainda, ele tinha uma empresa de motores elétricos, de afiamento de motores elétricos. Ele trabalhava muito para a WEG, por exemplo. E dentro da produção, ficava ali na Washington Luiz, na Zona Sul. E dentro da produção, ele tinha uma pessoa que tinha moto. E toda vez que ele tinha algum probleminha na produção, ou um probleminha na empresa, que precisava de uma peça, fosse na Santa Ifigênia, um fio, alguma coisa, ele pedia para essa pessoa que trabalhava com ele ir buscar de moto. E a pessoa ia e voltava rapidinho. Em 1-2 horas ela voltava. Beleza. Posto isso, ele realizou a parte dele na sociedade, saiu, e ele falou, aquilo que aquele cara fazia dá negócio. E não existia a last mile com moto, ou o termo que ficou popularmente conhecido como motoboy. Então ele pega, compra 2 motos, contrata 2 pessoas e passa aí nas empresas e fala, para alguns que são mais jovens não vão lembrar disso ou não vão saber, mas havia uma profissão chamada office boy. Office boy. Exato. Uma curiosidade só do office boy, para voltar, segura. Por favor. Eu tive 2 convidados aqui, esse qual foi o seu primeiro? Os caras, os 2 foram vice-presidente de empresas gigantes de DHL. Qual é o seu primeiro emprego? Eu comecei sendo office boy da empresa. Então você já começou na logística, né? Exato. Porque o office boy é logística. Era logística pura, era logística só que era na mão, no pé. Exato. Né? O office boy, para quem não lembra, não viveu, conheceu, era um profissional que pegava as contas da empresa e ia até o banco pagar. Numa época que não existia banco online, que não existia internet, que não existia nada disso. Então ele pegava aquela pasta de boleto e ia até o banco. Pegava aquela pasta de documento e ia até o cartório. Então o que o Argemiro tinha que fazer? Ele chegava com um serviço e falava, olha, eu tenho esse serviço para te oferecer. Falei, mas o que é isso? É motoboy, nunca ouvi falar. Então, você tem serviço de office boy? Quantos você tem? 4. Aí ele fazia o seguinte teste. Me dá o serviço dos 4. Posso entregar na mão do meu motoqueiro? De graça, você não vai ter custo nenhum. Aí o cara saía com serviços de 4 office boy
e voltava em 3 horas com o que 4 levavam o dia inteiro para realizar. Poxa. Aquilo rapidamente exponencializou, se tornou o que é hoje. Hoje São Paulo é uma cidade, o Brasil também, mas São Paulo especificamente, é um lugar que, para ter o ritmo que tem, é fundamental o trabalho de entrega com motos. Sim. Posto isso, a Master exponencializou isso muito rapidamente. De 91 para frente, ela cresceu, ela se tornou líder, ela se tornou referência. Inúmeras outras empresas surgiram nesse mesmo sentido. E aí a minha história na Master começa em 1999, onde eu entrei praticamente como um office boy, mas não como office boy, na verdade como auxiliar de faturamento, o cargo que eu fui mais mal sucedido em toda a minha vida. É sério. Era numa época que também, de novo, era feito com datilografia. Você ia lá e datilografava a nota fiscal. Aí quando terminava, a nota fiscal ela vinha em 4 vias. Uma branca, uma amarela, uma verde e uma rosa. Carbono. E o carbonada toda. E você tinha que arquivar ela depois, era a via amarela na pasta azul, a via rosa na pasta verde. Você olhava aquilo, eu ficava maluco, eu só fazia bobagem. Então eu não era exatamente bem sucedido. Mas em 99 a Master ainda, ela tinha esse caráter, e aí lá para 2007, 2008 ela muda o seu caminho e ela passa a criar, ela de novo inova e cria um novo segmento que é a logística da saúde, que é onde ela hoje está inserida e novamente é líder e referência. Mas aí eu já posso contar depois mais essa história, mas basicamente essa é uma história da Master que eu tenho bastante orgulho de contar. Porque primeiro, lá no passado ela inovou, e quando ela era líder de mercado ela se reinventou, já pensando em um futuro que viria pela frente. Então, é uma história bem interessante. Eu acho que a gente estava falando disso antes, né? Uma empresa hoje, muito mais do que ela vende ou do que ela entrega, qual é a história que ela conta, o que ela faz parte, como que ela está inserida na sociedade, enfim, como que ela vive em harmonia com isso tudo, com esse contexto. Muito bom. Parabéns aí pela história, parabéns, senhor Agemiro, lá pelo começo, né? História fantástica. E eu até perguntei uma curiosidade, o senhor Agemiro ainda frequenta a empresa? Você está na segunda geração, né? Nós falamos em gerações. Sim. Né, de empresas de sucesso, que cada vez está ficando mais fácil a gente falar dessas gerações profissionais, né? Ser uma geração, você falou, passei por várias áreas. Você teve o cuidado, não, a empresa, seu Agemiro, de você fazer o job rotation, fazer aquela imersão na empresa. Então, a segunda geração. O senhor Agemiro vai lá na empresa ainda? Vai muito. Aliás, extremamente presente. Ele tem atuação direta em tudo, né? O papel do conselho na Master, ele tem um papel bastante relevante, que é realmente fazer uma gestão, como a gente diz, com o olhar do dono, para os itens importantes. Mas é claro, quando ele está lá, ele olha cada detalhe. Se ele viesse aqui, por exemplo, e já não visse o carrinho da Master ali, junto com aquela sua prateleira bonita ali, Morena, ele já ia falar, olha... Ele já ia fazer questão de ligar para alguém, certeza. Fazer chegar até aqui para antes de começar a gravar, já tá o carrinho da Master ali. Conheço. Eu vou jogar esse problema aqui pro meu amigo César Donadio, que era para ele ter mandado agora, já tinha mandado. Fica a cobrança, viu? A próxima vez. Tá vendo, César? Essa aí foi para você. Ele saiu aqui pela direita e colocou aí. Joguei. Colocou na sua conta. Pegou a Júlia aí? Tá vendo? A Júlia tá já aqui. Já fez uma transferência. Rindo aqui, tá vendo? Tá vendo aí? Mas tá anotado aqui a cobrança, viu, pra ele? A gente tem uns carrinhos desse. Uma vez a gente queria muito fazer, e até já deixo a dica aí pro pessoal fazer uma propaganda de uma cidade, na verdade. Onde eu fui achar para fazer foi em Pedreira, que é a cidade da cerâmica. Então, tudo que vocês imaginarem de projeto, que você chegar lá e falar, olha, eu quero fazer esse mini estúdio em cerâmica. Se você chegar e falar, eu quero fazer 1000 desses, eles dão um jeito de fazer. E a gente tinha as Fiorininhas, porque infelizmente o pessoal produz muito caminhão de brinquedo, mas ninguém faz Fiorino, né? Aquele pequeno utilitário. E a motinha também, né? Também, a gente tem algumas. Eu produzi todas meio que artesanalmente. Legal. Tenho elas lá ainda, algumas. Quando você falar, eu te mostro. Pois, o próximo vai estar aqui já, viu? O próximo tá marcado. Mas que legal esse negócio do detalhe, né? Então, e o detalhe do dono, né? Olhar a observação é muito importante, né? E aí eu vou pegar esse tema aqui, essa deixa. A gente vai falar muito em logística hospitalar, nós vamos falar em logística da saúde, né? Que a Master é logística da saúde. Então, é uma empresa especialista agora, como você falou, pivotou, inovou nessa área. Mas antes de eu ir para esse ponto, eu queria pegar o gancho da cultura, que você falou muito bem aqui. Como é que faz para essa cultura continuar de geração em geração e você distribuir para mais de 700 colaboradores, quase 800 colaboradores, né? É uma equipe gigantesca.
Quando eu fui fazer negócio com a Master, que me falaram, puxa, 800 pessoas, dessas 800, muitos motoboys, a maioria motofretistas, né, mensageiros, né? Sim. São vários nomes aí que fala. Qual é o nome que fala lá? A gente chama de mensageiro. Mensageiro. Biocondutor, por vezes. Né? O mensageiro, que é um cara que está na rua. Sim. Como é que transmite essa cultura toda e como é que é essa receita aí de sucesso que a Master tem de trazer isso continuadamente, né? O que é que você acha? Qual é a receita principal desse negócio? Olha, Moreira, eu acho que assim, tem alguns pontos que a gente pode colocar. Primeiro, é aquilo, né? Você aprende a não apanhar apanhando. Você aprende, o melhor jeito de aprender a não apanhar é apanhando. Então, assim, a gente tem muito tempo de experiência. Como eu disse, eu estou lá desde 99. São 26 anos completando esse ano. A gente foi tentando agregar tudo que a gente conhecia e foi acumulando de conhecimento e converter em algumas partes. Primeiro, tecnologias. A gente precisa, não basta. A logística ela tem uma característica curiosa, né? Eu vou usar uma frase que eu nem gosto muito, é uma frase talvez até com um teor questionável, mas tem uma frase muito famosa que é a esposa, a mulher de César do Império do Roma Antiga, não basta parecer correta, não basta ser correta, tem que parecer. A logística é isso. Você não aparece, ninguém vai elogiar porque uma entrega foi bem executada. Ninguém vai elogiar porque, olha, a assinatura ficou ótima no sistema. Isso vai ser questionado quando a gente tem problema. E aí você pode ter desvios, diversos desvios. Por que eu gosto de contar a história de como a Master surgiu? Porque a primeira coisa que a gente aprendeu, Moreira, foi a lidar com a mão de obra. Que é uma mão de obra difícil. É uma mão de obra basal, motoqueiro, motorista. E a Master sempre teve essa experiência na sua bagagem. Quando a gente migrou para a saúde, a gente agregou muito conhecimento, muito valor técnico, mas a mão de obra a gente já sabia como lidar. Então a gente converte alguns pilares aí. Primeiro de tudo, eu acho que é tecnologia. Converter o conhecimento acumulado em tecnologia. Hoje, quando eu faço uma entrega através da MyTracking, o meu cliente tem a segurança de que foi entregue em determinada hora, através da geolocalização, do horário, da assinatura protocolada, eventualmente da foto, se a gente quiser, quiçá da temperatura, que é outro recurso que pode estar disponível, isso tudo em tempo real. Então, um pilar é a tecnologia. Por quê? Porque, por mais que eu queira que o dono tenha o jeitinho dele, a verdadeira entrega é a qualidade. Sim. Não é o carinho, não é você me receber aqui para um bom café, não é você me receber para a gente bater papo enquanto o seu sistema está fora do ar. Isso aqui não funciona, né? Não funciona. O teu cliente recebendo, eu recebendo você, não funciona. Exato. Se tiver funcionando as coisas por trás, né? Por trás, exatamente. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse, garantir a entrega da qualidade através de tecnologia. Em segundo, a gente tem um RH bastante intenso. A gente desenvolveu, eu estou na direção executiva da Master desde 2021, e um dos primeiros passos que a gente teve foi fragmentar departamento pessoal e recursos humanos para que pessoas pudessem cuidar de pessoas enquanto com foco na jornada delas. Então o recursos humanos, o nosso é dedicado a essa jornada, que é para tentar fazer aquilo que a gente sempre fez, que é quando um colaborador está saindo, olhar para ele e falar, vai com Deus, vai com cuidado, vai e volte bem. A vida mais importante, você pode estar transportando uma vida, mas a vida mais importante é a sua. Então, e essa mensagem tem que ser passada no dia a dia. E o que é difícil, antes, quando eu fui coordenador de atendimento emergencial, foi uma das funções que eu fiquei. A última que eu digo que tinha começo, meio e fim. Eu começava o dia, eu tinha X colaboradores, iam caindo chamados. Caindo chamados, leiam-se, um telefone como esse. E eu com uma prancheta e uma caneta na mão, anotando, olha, oi, tudo bem? Como é que você tá, Moreira? Você precisa de um carro? Ah, para onde vai ser o carro? Ah, ele vai lá para a Avenida Paulista? Tá bom, ele retira com quem? Retorna, beleza. E aí eu passava para a Júlia, que estava indo fazer o serviço. E tudo isso no telefone, com um pager, como eu estava comentando com você. Depois veio o Nextel, o celular, você começa a ter comunicações mais dinâmicas. Foi desse aqui, não foi? Foi desse aqui, não. Ah, o Startup. Foi desse aqui, olha. O bom e velho Startup. Bom e velho Startup. Isso aqui valeu ouro na época, hein? Isso aqui na época valia ouro. Só para pegar aqui, eu tenho essas coisas aqui, porque para lembrar, né, como era antigamente. Só para lembrar. É lembrança, é museu, né? Não, mas... Você tem que lembrar, porque como é que era, cara? Mas como é que é hoje? Não é lembrança, não. Sabe de uma coisa que é importante? Uma vez eu fiz uma palestra na Medical Fair, Moreira, que eu entrei, as pessoas não entenderam nada. Eu entrei carregando um carrinho daqueles de mudança,
puxando ele, em cima tinha uma televisão, um telefone, um home theater, um aparelho de DVD, um videocassete, um som 3 em 1, máquinas fotográficas, máquina de escrever. Aquilo tudo hoje em dia está dentro do celular. Puxa, é verdade. Se você parar para pensar, isso tudo mudou. O que não, e isso muda, inclusive, aí por que eu estava até fazendo a conexão com recursos humanos? Com tudo. Muda o comportamento das pessoas. Então hoje a mão de obra que eu tinha quando eu comecei em 99 era uma. Quando você atendia lá os serviços emergenciais, é isso? Era outra história. Eu tinha cliente que me ligava e falava: você tá de sacanagem com a minha cara? Você é burro? Era quase que normal. Nunca foi normal, mas era comum. Era outro universo que as pessoas trabalhavam e a forma como elas lidavam. Tudo isso foi mudando. Mais informação, celular evoluindo. E hoje, eu acho que um grande desafio para mim, que tenho 700, ou para você que tem 30, é cuidar das pessoas. Sim. Porque no final, não é o Moreira que cuida da MyTracking. Não é o Antônio Emílio de Moraes que cuidava de todos os negócios dele. Não era o Abílio Diniz que cuidava de cada loja. São pessoas. Eles têm que cuidar, as empresas têm que cuidar das pessoas. Então, um cuidado muito grande que a gente tem para tentar manter essa essência é esse cuidado com a pessoa. É saber que quem está trabalhando ali não é uma máquina, não é um número. É uma pessoa com família que corre risco dentro de um carro ou em cima de uma moto e que ao mesmo tempo ele está fazendo um serviço que vai diagnosticar a vida de outra pessoa. Porque imagina isso, o meu colaborador ele pode estar dentro de uma moto, de um carro, ele pode estar transportando uma vida em diversas formas. Um material biológico, ou seja, você foi tirar sangue, seu tubinho de sangue. Ou você precisa de uma bolsa de sangue, pode ser em forma de bolsa de sangue, ou um medicamento, ou um órgão. Então a gente tem... ele vai transportar algo que é tão essencial para a sociedade e para a vida humana, que se a gente não olhar para ele como uma vida humana extremamente importante, não apenas um número, é aí que se perde a essência. E eu acho que soma-se a isso... o cuidado, sim, da gestão de negócio, de você simplesmente estar perto do que realmente importa. Não dá para eu cuidar de cada calota de cada carro da Master, mas dá para eu cuidar das políticas, de como vão lidar com pessoas, como vão lidar com equipamentos e qual é a qualidade que tem que ser entregue para o cliente. Sim. Então eu acho que é difícil, mas a gente cada dia aprende um pouco mais. É assim, a gente aprende e vai continuar morrendo burro, né, Moreira? Assim, a gente nunca vai saber tudo. É verdade. Muito obrigado por isso aqui, por trazer e também confirmar esse... É incrível, eu vou falando agora essas coisas assim que são comuns, né, dos empreendedores, dos caras que têm empresa, que são líderes como vocês, que é gestão de gente, que é pessoa, que é o foco na pessoa, é olhar o que ela entrega, e você falou muito bem disso. E eu imagino, assim, eu queria reforçar que é um desafio maior, porque não é porque mas o mensageiro, o motoboy, ele tá na rua. Sim. É o cara que tá batendo no trânsito, é super estressante, né? É um desafio gigante. Então, acho que o cuidado ainda é maior ainda, né? E vocês são uma empresa que olha isso, olha... E uma coisa que eu vejo, além da tecnologia, a gente sempre fez reunião, né? E aí, o Fábio aqui, o César, todo mundo... Precisa disso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter isso, não tem condição de eu não ter isso, né? De eu não ter essa função. Sempre pensando em tecnologia. E outra coisa que chama a atenção, né? Quando olha a tecnologia, é outras preocupações. Eu sei que vocês já implementaram lá moto elétrica. Sim. Né? Foi um super desafio, né? Sim, é um desafio. É um desafio, né? Não é só fazer, é fazer e ser pioneiro, testar, errar, sim, aprender com erro. E isso tudo faz uma empresa grande como a de vocês. Eu queria só fazer uma explicação aqui, que às vezes o pessoal não entende. Eu falo às vezes da Master, né? Às vezes não, eu falo muitas vezes quando o pessoal... Quem são os seus clientes? Eu sempre falo dos meus clientes com orgulho. Sim, claro. Né? Tenho o mesmo prazer. Todos eles que passam aqui, eu falo com muito orgulho. E às vezes, quando eu vou falar da Master, né? Poxa, a Master tem 500 motoboys aqui em São Paulo, por exemplo. Um número macro aqui, né? Pô, mas fazendo o quê? Poxa, é o quê? É office boy, né? Motoboy. Pode ser motoboy, mas eles entregam material biológico. E as pessoas não entendem que quando você vai fazer um exame lá no laboratório, X, né? Vocês atendem todos, né? Os principais. Aquele exame que você faz não é feito naquele laboratório, o exame em si, né? Ele é só coletado, a maioria. Sim. E é levado para uma central, né? Então eu queria fazer essa explicação aqui.
como é que é essa movimentação, né? Essa movimentação funciona desse jeito, né? Não, e assim, essa logística, eu vou ir um pouquinho mais além. Tá? Eu vou ir um pouquinho mais além. Explica da forma correta. Né? Depois eu vou contar para vocês um pouco o que mudou, um pouco a nossa história e como que a gente foi parar na saúde e como que saiu que nisso eu tive uma participação bastante ativa, então depois eu deixo para contar isso. Mas a verdade é que assim, ninguém imagina a quantidade de logística que tem por trás de um hospital ou um laboratório. As pessoas não fazem ideia em torno disso. Ainda mais hoje que a gente está chegando numa cadeia da saúde cada vez mais com grandes corporações divididas em diversas unidades. É mais ou menos como cada padaria, eu vou fazer uma analogia bastante básica aqui, mas cada padaria produz o seu pão. De repente entra uma grande rede que descobre que ela pode vender pão, uma grande rede de padarias que ela vende pão pela metade do preço. É só ela assar num forno único e distribuir entre as unidades. Então, esse é mais ou menos um paralelo com a saúde. Óbvio, a saúde não é pão, né? Não é nada disso, mas se a gente parar para olhar hoje dentro de um simples coleta de sangue, existem inúmeras logísticas em torno disso. Vamos dar um exemplo. Você foi até a unidade My Tracking Lab. Vamos colocar aí para não colocar nenhum nome de cliente, My Tracking Lab. Eu cheguei lá, todos os seus exames vão ser processados ali, porque assim, a gente tem uma gama gigantesca. Você vai fazer o quê? É um TGO, é um TGP? Qual tipo de exame você vai fazer? Dificilmente uma única unidade de laboratório tem todo o maquinário para processar todo tipo de análise. Então, ou ele é um mega laboratório que tem uma área técnica gigantesca, como é o que ocorre, e aí ele subdivide em unidades que na verdade são lojas. O que, como eu digo de loja, você chega, coleta o teu material é conservado até que ele seja levado até onde ele efetivamente vai ser processado o resultado. Aqui a gente está falando em material biológico. Agora imagina uma coisa, quantas vezes você foi num hospital à noite e você precisou de um medicamento? Qual hospital que teria todos os medicamentos necessários 24 horas por dia? Qual teria que ser o tamanho de estoque para você? Lógico, é um desafio dos hospitais. Mas existe o empréstimo entre unidades, que é algo extremamente necessário. A gente faz um tipo de transporte, Moreira, que é o CME, que é Centro de Materiais e Esterilizações, que é um carro dividido em 2 compartimentos, sendo um para material higienizado e outro para material não higienizado. Mas é o que você falou, boa parte é transportado por motoqueiros especializados nisso, eles são treinados, preparados, motoristas, mas é na mão deles que a gente tem parte da cadeia da saúde, parte de um diagnóstico. Sim. Então, assim, de novo, entra em cuidar de pessoas, entrar em cultura, entra uma série de coisas, mas é bem legal, porque você vê muito cara que trabalha com a gente que ele sente um orgulho diferenciado porque o que ele está levando impacta diretamente na sociedade. E cá entre nós, né? Todos nós já estivemos no hospital com alguém que a gente gosta, esperando um diagnóstico, e toda vez que eu tô lá hoje eu fico pensando, isso aqui pode estar passando pela logística. Pode ser uma demora de alguém que demorou para levar um material, e a gente está aqui desesperado por um diagnóstico. Então, a responsabilidade social em torno disso se torna gigantesca também. Mas depois eu conto mais como a gente como que a gente decidiu ir para a área da saúde. Eu queria saber, eu já fiquei curioso aqui. Você não vai deixar isso para depois. Você não vai deixar isso para depois. Me fala, isso para mim não é zoom. Hoje o nosso diretor operacional, o nosso head operacional, ele se chama Martin Hitmer. Em 2007, ele trabalhava no Fleury. Ele era gerente do Fleury, que foi o nosso segundo grande cliente na área da saúde. Quando a gente entrou na área da saúde, quando a gente começou a trabalhar com o Fleury fechou esse contrato o Martin fechou esse contrato conosco em 2007, lembro perfeitamente. Ele deve lembrar também, porque eu faço questão de lembrar ele toda semana disso. A gente fechou no café do Fleury, no subsolo, para iniciar uma operação. E a gente iniciou. E na minha visão, Moreira, tinha iniciado muito bem. Estava batendo 97, 96, 96,5% dentro do prazo. E aí eu fui chamado para uma reunião. Falei, vou ser elogiado, vou ser aplaudido de pé. Foi pronto para... Eu fui pronto já. Glória. Eu fui pronto para a glória, eu corri para o abraço. Quando eu cheguei lá, não era um abraço. Ali, foi questionado sobre 2 casos que teve problema, em um universo superior a 2.000 casos no mês. Ali eu tive a percepção de que quando você faz logística da saúde,
você não pode lidar com números. Você está lidando com pessoas. Do outro lado, não é uma pessoa que comprou uma meia no e-commerce e está esperando isso. Não tem devolução, né? Você não tem segunda... Tentativa. Imagina o que é, por exemplo, uma coleta... agora eu esqueci até o nome, meu Deus, do líquor, que é uma coluna, que é o líquido que vem dentro da coluna e que ajuda em inúmeros diagnósticos, como o da meningite, por exemplo. Então, é o líquido que corre dentro da coluna vertebral. Imagina o que é extrair esse líquido para o exame. Para tirar, você vai enfiar uma agulha, você vai enfiar uma agulha que vai cruzar e extrair isso. Extremamente invasivo. Imagina você perder um material desse e ter que fazer isso de novo com o paciente. Ou com o paciente criança. Então, assim, ali a gente percebeu duas coisas. Uma, a gente não era bom o suficiente para fazer aquilo. Não era. Todo o meu time olhou e falou, como assim? Vocês estão me questionando porque eu tive 2 problemas? O time inteiro da Master, do assistente operacional até o motorista, até o gerente, até eu mesmo, todo mundo. Pô, mas 2 problemas é um problema grave? Rapidamente a gente percebeu que a saúde era diferente e que a gente não era bom o suficiente para aquilo. Essa foi a parte ruim que eu percebi. A segunda que a gente percebeu e que aí eu tive, acho que uma participação direta foi: ninguém é bom o suficiente para fazer isso. Ninguém percebeu que isso existe. E aí a Master cria a logística da saúde. A gente foi a primeira empresa licenciada com a RDC 20, por exemplo, para fazer o transporte de material biológico. A RDC 20 é uma a primeira que regulou o transporte de material biológico. Ela foi em 2014. Isso tudo aconteceu entre 2000 e aí veio a transição dentro de uma empresa, né? Foram brigas homéricas, foram anos e anos falando, não, mas a gente vai migrar para trabalhar só num setor? Não, vamos. Porque ser especialista ou não? Ser Master Express ou ser Master Logística da Saúde? É assim, eu tenho uma teoria, né, Moreira? Você gosta de pizza e gosta de churrasco? Gosto dos dois. Então, você quer uma boa pizza, você tem que ir numa pizzaria. Se você gosta de um bom churrasco, você tem que ir numa churrascaria. Se você for num lugar que é churrascaria e pizzaria, os dois vão ser meia boca, não vão não? Exatamente. Eu nunca conheci uma churrascaria e pizzaria que os dois fossem, olha que pizza. Não é possível que tenha o melhor pizzaiolo e o melhor churrasqueiro no mesmo lugar e na mesma pessoa. É verdade. E eu acho que era a nossa impressão. A gente era bom em tudo, a gente trabalhava. Isso, imagina, também eu entendo. Eu lembro da cara do Argemir, a primeira vez que eu falei isso para ele, eu falei, vamos se especializar na saúde. Ele falou, mas como assim? Eu falei, vamos deixar de trabalhar com outros setores e trabalhar só com a saúde. Ele falou, você tá maluco? Com toda a sinceridade, peculiaridade e delicadeza que ele tem. Ele falou, você tá maluco? E eu entendo ele, porque o argumento dele era perfeito, assim, matematicamente falando. Você vai deixar de trabalhar para 1 milhão de empresas e quer trabalhar só para 10 mil e acha que vai ser melhor. Mas na verdade era isso, a gente não era bom, a gente fazia de tudo. Trabalhava para TAM, que é seu cliente também. Trabalhava para Car System, Canon, Monsanto, Johnson, Kodak. Que, aliás, né, tecnologia, tá aí um exemplo clássico de alguém que não soube lidar com a tecnologia. Mas assim, a gente fazia de tudo, mas não era especializado em nada. E tinha uma revolução tecnológica vindo, um modelo diferente de trabalho baseado em meia, essa onda que a gente viu depois com todos os aplicativos intermediadores de entregas, que são empresas, entre aspas, transportadoras, mas que são... vou usar o termo sincero, tudo bem, travestidas muitas vezes de empresa de tecnologia. O que eu até entendo, mas na prática a atividade fim dele não é a tecnologia, é o transporte. Sim. Só que era uma onda, era uma tsunami que não daria para surfar contra. E a Master se posicionou antes disso acontecer e entrou num segmento onde ela tinha barreiras de entrada. Hoje, Moreira, a gente tem mais de 12, 14 tipos de licença emitidas por Anvisa, Covisa, IBAMA, FEPAM, Polícia Federal, sobre todo tipo de transporte que a gente vai fazer. Desde um simples medicamento até um medicamento controlado. Desde uma quimioterapia oral até uma quimioterapia para infusão. Então, foi importante a gente perceber que a gente não era bom naquele momento. Assim como foi importante perceber que se a gente fosse o primeiro a ficar bom, a gente ia criar novamente um segmento. E aí, de tempos em tempos, você também tem que inovar, né? Veio essa frota elétrica, a Master ela tem um pensamento com o ESG muito alinhado, vocês sabem disso. Tanto que a questão, a gente já fez alguns cálculos, né? A gente emite nosso relatório, eu podia até ter trazido para te dar mas a gente salva algumas toneladas, alguns campos do Maracanã em árvores da Mata Atlântica todo ano, graças às políticas de redução de emissão de CO2 da Master. E além disso, né, essa preocupação com o social, porque eu acho que todo mundo, quando fala em ESG,
adora vir com ação social, com distribuição de cesta básica, quando muitas vezes está massacrando o próprio colaborador. Sim. Então a nossa preocupação, essa essência vem também dessa nossa política, mas eu devo dizer que o que mudou mesmo a nossa história foi exatamente a gente perceber ali, de novo, uma oportunidade, mas eu admiro muito o Argemiro, o Conselho, o Renato, todo mundo, por terem a coragem de mudar sendo líder de mercado. Porque você mudar o seu negócio sendo líder de mercado, e no fundo, depois disso, assim, infelizmente vem pandemia, vem muita coisa, então a decisão se mostrou muito assertiva, a Master ela tem indicadores de crescimento muito satisfatórios e mais do que isso, né? O trabalho e a responsabilidade social que a Master tem hoje na cadeia da saúde, você comentou uma verdade. Dificilmente uma pessoa que passe pela cadeia da saúde não tem alguma coisa da Master relacionada ao tratamento daquela pessoa. Seja a entrega de um medicamento, seja o processo de análise, o transporte para análise, uma bolsa de sangue, seja o insumo, o tubinho que vai o sangue que a Master entrega também. Então, a Master está em todas as pontas e ela é um agente invisível. E o dia que a gente se tornar visível é porque a gente falhou. Isso que é a parte triste da nossa história, né, Murilo? Mas tem uma... É que nem você, né? Fica nos bastidores, né? Você também fica no bastidor. Mas tem uma coisa legal, tá? Desse negócio que é assim, como eu já falei eu sou muito orgulhoso dos clientes. Eu toda vez que eu vejo uma moto da Master, aí eu sempre vejo. Você sempre vê, né? Sim, você mas passa a ver bastante. Mas eu sei o que é. Porque quem não conhece, não vai saber, né? Como você fala, tá no bastidor. Você passa por uma moto com a marca da Master Express... Marquinhos, você pesquisa aí, Master Express não, Master Logística da Saúde, que mudou agora recentemente. Sim, a gente fez essa transição. Estou com esse nome ainda, mas se você pesquisar os dois, vai achar. Master Express ou Master Logística da Saúde. Esse último é o que vale. Mas você vai ver a marca, né? E você vai ver que possivelmente você já viu em algum canto. Eu vejo muito porque aqui logo em cima tem 2 ou 3 ou 4 laboratórios. Sim, a gente passa aqui direto. Então, eu estou vendo e dá aquele orgulho porque eu sei qual é o trabalho e o que fazem, né? E tem uma curiosidade disso, que as pessoas não sabem, que é assim, quando a gente olha, você falou nas transportadoras digitais, né? Vamos falar assim, né? Que são as transportadoras que surgiram depois do advento aí do digital, das tecnologias integradoras, que é legal também, trouxe uma pegada estratégica para alguns setores, funciona muito bem para alguns setores. Mas como você falou, existe, no setor da saúde, existe necessariamente e obrigatoriamente muita certificação, que é uma barreira de entrada, mas que no fundo é a qualificação do transportador. Sim. E uma curiosidade que eu recebi aqui semana retrasada, nossos amigos aqui, a Júlia e o César, né, que 100%, se eu não me engano, se eu tiver falar alguma coisa errada, você me fala, são CLTs. Sim, com seguro de vida. 100% dos entregadores, dos mensageiros são CLTs, e aí eu comecei a perceber algumas coisas interessantes, que é justamente por causa desse treinamento. Você tem que ter o cara lá vestido com a moto correta, limpa, né? O carro também, imagine, você material biológico, órgãos, tudo, tem que estar tudo adesivado. Tem essa pegada, é por causa disso mesmo ou eu viajei? TCLT é o que é? Não, para começar, ela faz parte da regulamentação. Eu tenho que ser CLT, sem dúvida. E eu também acredito, esse modelo, que nem você falou, da digitalização, a gente pode até mergulhar um pouco mais nisso. Se a gente voltar lá atrás também, eu gosto de usar exemplos do passado. O Napster, para quem estiver assistindo, pesquisem o que foi o Napster. O Napster foi a primeira plataforma de compartilhamento de músicas. E ela arrumou uma briga gigantesca com a banda Metallica. Na verdade, a banda Metallica entrou com um processo contra o Napster, porque o que o Napster fazia? Eu tinha o meu computador em casa, o Moreira tinha o computador dele na casa dele. Ele conectava esses 2 computadores e eu conseguia baixar as músicas que estavam no computador do Moreira. Com isso, derrubou a venda de música. Porque para que eu vou comprar o CD se eu consigo de graça agora no Napster? Que era pirataria quase. Era uma pirataria virtual. Era pirataria. Com o tempo, e o Metallica ganhou essa briga. O Metallica ganhou violentamente essa briga, ele derrubou o Napster. Só que o Napster veio com uma tecnologia que ficou. Ele trouxe o avanço. Hoje a gente tem diversos modos. Você tem a Apple Store, você tem o Spotify. Você tem tudo, Deezer. O Spotify também pegou uma briga gigante, né? Pegou, mas ele paga. Mas ele paga, né? A briga era para pagar menos. É porque ele paga menos. Porque a escala era maior, né? Exatamente. Também, né? Mas assim, de qualquer forma, ele paga. Ele é uma evolução do Napster.
Legalizou. Ele legalizou o E eu negócio. acho que é o que a Master procurou fazer também, porque a Master digitalizou-se inteira. MyTracking faz parte diretamente disso. A gente vem entregando para o cliente cada vez um produto digital melhor e uma experiência melhor para o nosso cliente. Porém, no caso da parte de CLT, por exemplo, de regulamentação, isso não pode mudar. Imagina qual é o conceito do Uber, por exemplo. Uber, você pede um táxi, um táxi não, né? O Uber, né? Que ele mudou de nome, é o táxi preto. Então você muda a cor do táxi e você pede um Uber, vai vir qualquer pessoa. Pode vir a Júlia, pode vir a Kelly, pode vir o Moreira. Imagina isso na saúde. Cada dia chegar uma pessoa que você não sabe quem é e que só está cadastrada digitalmente em um lugar. A Master, ela tem registro, ela tem seguro de vida, ela tem treinamentos. Ele não pode ir para campo antes de uma área regulatória. Assim, se o pessoal, eu brinco com o pessoal da Master, se eles me acham chato, é que eles não têm que lidar com o regulatório da Master. Porque é higienização com álcool 70 de tempo em tempo. Você tem que trazer toda a desinsetização. Todos os processos, os procedimentos operacionais padrão em torno disso são gigantescos. Então o CLT faz parte disso? Faz. Mas falando em valores, que nem você perguntou aquela hora também, desde o primeiro dia da Master, a CLT, o registro em carteira foi primordial, isso lá em 91. Nossa mão de obra, por vezes, está em risco, né, Morena? É uma pessoa que está em cima de uma moto, às vezes dentro de um carro, às vezes dentro de um caminhão, em profissões que geram maiores riscos, tanto que alguns deles, por exemplo, motoqueiros, ganham periculosidade, mas é uma estabilidade maior, né? Uma segurança. Se o cara sofre um acidente, ele tem alguma coisa, ele tem a estabilidade da Previdência Social por trás. Além disso, eles têm seguro de vida. Então, sim, é uma luta, né? Porque eu não sei se você tem sentido isso, Moreira, mas eu tenho visto a sociedade começando a se distanciar da CLT. Sim. É que eu tenho os pontos de vista, né? Eu vejo um desafio muito grande da CLT, uma opinião minha aqui. Claro que é opinião mesmo, então, né? Tem que... Eu vejo uma falta de evolução da CLT no sentido das novas gerações, do que está acontecendo no mercado, por exemplo, da digitalização. Então, você vê uma CLT que foi promulgada numa época em que a população do Brasil era, na maioria, o grande parte analfabeta. Então foi feita para proteger, que precisava ser feita uma proteção, a proteção das pessoas, a proteção do cara que está sendo empregado, né, contra algum regime que vá exagerar na cobrança ou no trabalho acima dos limites negociados. Então a CLT veio muito nessa época para isso. Sim. Hoje nós estamos mudando, nós estamos querendo mais flexibilidade. Então eu acho que existe um caminho muito necessário para que mude a CLT, não que acabe. Concordo. Mas eu acho que tem que modernizar, porque nós temos uma geração nova, essa geração nova da juventude, a gente fala muito da geração. Eu, às vezes, me pego falando da geração, dizendo assim, pois nós temos uma geração que... Mas não é uma geração problema, é uma geração diferente mesmo, que vem com outra mentalidade. E que está criando coisas maravilhosas. E que está criando coisas e tem uma contribuição gigantesca para o nosso mundo, né? Toda essa geração nova. Só que eles pensam diferente e é normal. E é mais rápido. Claro que é. Você falou aqui hoje, você fez uma consideração aqui genial, que quando você falou antes da gente começar a gravar, né? O poder do meio de comunicação tem nas gerações. Hoje é muito mais rápido. Tudo. Imagina, olha aqui, esse telefone aqui, antigamente a gente tinha que ligar e a pessoa podia ser que não atendesse. E aí acabou, ela não sabia que você tinha ligado, depois você tinha que tentar de novo. Tem ansiedade, não tem nem tempo para ter ansiedade. Não tinha tempo de ansiedade. É normal, isso né? dispara tudo, porque hoje essa geração, ela manda uma mensagem no WhatsApp e já fica esperando sair o segundo risquinho. Mensagem chegou. Aí fica esperando ele ficar azul. Ficou azul e não me respondeu por quê? É assim, isso em uma fração de milésimos de segundos. E agora, também eu vou criticar eles por não quererem esperar para resolver as coisas. Eu antigamente tinha que assistir a novela, esperar a novela que a gente gostava, começar às 9 horas. E depois o filme tá lá quente e ainda adormecer ainda. Eu tava com o Argemiro esses dias e, o Argemiro, né, fundador da Master, e ele olhou, ele falou, tava assistindo um vídeo no YouTube, aí tinha aquela propaganda que fica 5, 4, 3, essas propagandas enchem o saco, né? Falei, cara, até 10 anos atrás a gente assistia 10 minutos de propaganda entre um filme e outro. Hoje em dia a gente não consegue esperar 5 segundos. E o filme e a propaganda cortava mesmo naquela cena, né? É isso. Vai matar o cara. Opa, propaganda. Imagina você hoje, só tem esse telefone fixo aqui quando cai um sistema seu, quando você tem um problema qualquer.
Então não dá para criticar. Realmente eles não têm que aguardar tanto, eles são uma geração mais Nascer imediatista. assim, né? E aí, entre isso que eu tô falando, eu concordo com você, eu acho que a CLT ela é necessária. Ela sempre, alguma forma de proteger o trabalhador é sempre necessária, mas sim, também tem que ser modernizada. Uma vez, e é o que eu disse, eu tô vendo a sociedade, e aí eu tô dizendo sociedade mesmo, a mão de obra, por exemplo, de Uber, a mão de obra que Uber trabalha, ou um iFood, é uma mão de obra que, por vezes, está roubando até de outras profissões. Sim. Porque o cara, a CLT ela tem uma curiosidade, né? O cara ganha salário nominal, R$5.000. No bolso dele, ele vai ver 3.500. E a empresa vai pagar 8.100. Então, na prática ali, o trabalhador ele acaba recebendo menos. Então, eu tenho visto muito, e isso tem sido um desafio para ele. Eu estou falando disso, tem sido um desafio, porque a gente tem visto boa parte da mão de obra não hoje estar rejeitando a CLT. Tem muito. E aí como é que a gente fica? Eu acho que por isso que precisa de uma modernização. Porque esse é um caminho que vai acontecer, mas o que precisa ser feito? Essa modernização, porque vai ter muitas alternativas, cada vez vai ter mais. Sim. E se a gente não criar uma forma de garantir uma remuneração maior para o colaborador, menos impostos para o empregador poder ter mais confiança. Porque também não adianta, eu não posso contratar todo mundo sem ser CLT, porque também a própria lei não permite. Então, né, então como é que eu faço? Essa modernização tem que vir para equiparar essa agilidade que o mercado tem. O mercado é muito ágil. Eu vou dar um exemplo aqui hoje. Sim. O profissional da geração mais nova agora, o que ele quer mais? Eu vejo muito um desejo seguinte, de liberdade, entre as flexibilidade de horário. Mas a CLT não permite. Sim. A CLT não permite eu ter, né? Porque eu tenho que garantir um ponto, um horário de entrada, um horário de saída, né? Se eu buscar alternativas, eu posso ficar vulnerável. Então, ainda existe isso ainda. Você tem que criar jornada. Você tem que falar. Possivelmente você deve ter isso. Você tem que falar com o sindicato, homologar uma jornada e homologar. Claro, o sindicato fazendo o papel dele, porque está na regulamentação, mas isso, de alguma forma, nós temos que criar. Eu acho que e aí está as autoridades que devem pensar nisso, formas de flexibilizar, ou seja, modernizar. Eu acho que tem que existir, mas tem que haver uma modernização rápida. E tem um ponto, né? Lógico que quando a gente fala que o trabalhador ele recebe 3,5, não quer dizer que ele não tem. Ele tem férias, ele tem 13º, ele tem o fundo de garantia, embora o fundo de garantia é um ponto que eu nem quero entrar. Mas assim, o problema todo é que a pessoa está com fome hoje. Ela não quer esperar ela sair da empresa para daqui 10 anos ela retirar o fundo de garantia. Ela, às vezes, hoje eu estou vendo gente que troca a possibilidade de X por mais 200, 300 reais em certas categorias, em certas funções. E assim, quando você entra num Uber é muito engraçado, né? Porque ali não é nem motorista, você está ali conversando com o advogado, com o engenheiro, com o contador, com uma série de profissões que simplesmente falou, estava ganhando X, aqui eu estou ganhando X um pouco mais e também faço o meu horário. Então, eu acho que é por isso que eu falei, assim, a Master 100% CLT. E tem sido um desafio nosso na captação e retenção de talentos, que eu acho que é para todas as empresas, mas até a própria CLT vem se tornando um desafio. E aí eu não estou criticando, eu não quero criar nenhum tipo de polêmica. Eu sou extremamente a favor, só digo que eu vejo a sociedade hoje mas começando a se questionar. É por causa das facilidades, né? Cada vez mais, né? A tecnologia ela fornece mais possibilidades. E é normal. Eu acho que com a modernização da CLT vai existir mais arrecadação, né? Porque hoje está todo mundo, o cara que está no Uber, cara, quantos por cento que recolhe INSS? Pouquíssimo se preocupa com isso, né? E no final das contas, lá vai estourar, cara, essa conta não fecha. Né? Então, a conta que se faz é que cada pessoa está saindo mais do CLT, indo para o trabalho informal, que é o trabalho que é o Uber, que é o cara que está empreendendo, está vendendo Shopee, está vendendo. Massa, top. Mas você não tem ganhos com aquilo direto, né? Então. Isso. E aí quem vê o Moreira acha que ele cuida só de sistema e quem vê o Fábio acha que ele cuida só de logística, né? A gente é obrigado a equilibrar tanto prato nessa vida, né? E os pratinhos aqui, ó. Falar em pratos aqui, eu queria saber justamente assim, quais foram os pratos aí que passou nessa jornada aí que você acha que foi os mais difíceis? Eu tenho sempre as perguntinhas que eu vou soltando aqui. Não é pegadinha não, viu? Eu acho que eu não vou nem falar em pratos. Eu acho que teve uma história, eu até gostaria de contar ela com mais felicidade, mas é impossível. Mas a pandemia, né? Pandemia. Dentro do nosso negócio, imagina, a Master ela terminou sua transição
em 2018 para a área da saúde. Em 2019, ela fecha a porta para clientes que não fossem saúde. Ela não aceita mais clientes não saúde. Em 2020 vem uma pandemia. Então a gente ajudou, a gente trabalhou na entrega de medicamento na casa de paciente, a gente trabalhou na montagem dos hospitais de campanha. Então eu acho que qualquer coisa diante disso foi insuperável. E principalmente a gente teve um cuidado muito grande na época, que era se preocupar com os nossos times. Porque imagina... Como é que era? Moreira, você tinha que estar trabalhando, igual a gente não você parou estava na mesma linha, igual dos médicos, né? A gente não parou nem um minuto. Por exemplo, eu estou aqui num podcast com você, é legal que você conhece da história da Master. Eu vou te contar uma história engraçada. No meio da pandemia, me ligam da CNN, falam, olha, a gente precisa conversar com vocês sobre o trabalho que vocês estão fazendo, sobre a logística nessa época de pandemia, os medicamentos. Beleza, isso foi num dia. No dia seguinte. No terceiro dia me liga um outro repórter e fala, tudo bem, você está entrando agora, a gente vai fazer agora a chamada com você, ok? Ok, na hora que eu entro, me colocam na tela, está escrito ao vivo, eu na tela ao vivo, na CNN para o Brasil, e aí vem a pergunta, como que os aplicativos estão lidando em relação à alimentação dos motoboys durante a pandemia? Eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, me mandaram para a pauta errada. Colocado no fogo. Ela fazia a pergunta, eu respondia outra coisa e não dava. Parecia que uma pessoa estava falando em javanês e outra em libanês. Ela fazia a pergunta sobre o aplicativo, eu falava, eu não sou de aplicativo. Porque teve aquele momento, todo aquele boom das entregas. Sim. Mas pra gente foi muito, muito difícil, Moreira. Porque assim como todo mundo, a minha mão de obra também estava com medo. E mais porque trabalhava com material biológico. Primeira semana, eu lembro perfeitamente, o Covid ele inicia em março, ali em 2020, são os primeiros casos no Brasil, e os 2 dentro de hospitais que o Master atuava, como de clientes da Master. Então, imediatamente, a Master já estava exposta. Eu estava em reunião nesses hospitais durante essas semanas. E ali o primeiro passo que a gente teve, isso foi muito importante que a gente fez, em março, janeiro e fevereiro, iniciou em março, foi declarada a pandemia no Brasil. Já estava no mundo. A Master se preparou com luvas, máscaras e treinamentos para todo mundo para como lidar com aquilo. Então a gente foi preparando psicologicamente com as ferramentas possíveis, que era o álcool, né? Com as informações. Que foi uma briga de informações. Não, a pandemia foi o maior fracasso da comunicação desse país. Isso eu não tenho a menor dúvida de dizer. Não vou entrar de novo aqui, nem vamos entrar em polêmica, mas assim, não havia um foco de comunicação, não havia uma linha clara de comunicação. É mais ou menos como você está numa guerra e o pessoal falando, cuidado que ali tem tanque de guerra. Do outro lado está vindo a bomba, e do outro lado está vindo avião. Então, a Master procurou criar a sua própria bolha. E dentro, orientar diariamente. A Ju está aqui comigo, trabalhou absurdamente na comunicação, a Júlia, que assim, era diariamente a gente orientando eles sobre como fazer, como proceder, valorizando os trabalhos deles, mostrando e para a sociedade o trabalho que eles vinham fazendo. A gente fez uma campanha bem legal, que era a Luta Tem Nome, onde a gente mostrava o nome dessas pessoas, quantas vezes eles transportavam. Cara, a gente transportou mais de 1 milhão de amostras. De Covid, só de Covid. E sem contar que foi uma maluquice. Todo mundo fala, saúde lotou de serviço. Cara, era maluco, porque num dia fechava todos os laboratórios. No outro, você aumentava a coleta domiciliar. Depois, um hospital fechava todos os setores, mas a UTI estava lotada. Então foi tudo muito não linear. Caramba. Foi tudo muito complexo. Então, eu acho que foram 20 anos de experiência em 3 anos. Infelizmente, uma experiência triste e traumática. A Master perdeu pessoas. Com 1 mês e meio de pandemia, o nosso gerente operacional morre de Covid. A gente todo preocupado, olha como às vezes a vida é irônica, né, Moreira? A gente estava super preocupado com cada motoqueiro e motorista que estava entrando em hospital, e quem foi morrer foi o gerente operacional, o grande Ribamar, que não foi dentro de hospital ou laboratório nenhum. Só ficava dentro da própria base Master. Pena, né? E aí, infelizmente. Então, assim, foi um tempo muito difícil, e eu acho que para a Master ela acabou saindo uma instituição mais forte, com várias cicatrizes, sem dúvida, como toda a sociedade brasileira e sociedade mundial. Mas eu acho que foi o momento onde a gente mais foi testado, o momento onde a gente mais teve que... Não basta eu falar resiliência, a gente teve que ser guerreiro.
e que contribuiu também ainda mais, né? Que já vinha contribuindo, mas... Você nem perguntava em preço, você não negociava com o cliente olhava para você e falava, preciso de 10 motos aqui, preciso de 10 carros amanhã para fazer uma distribuição de medicamento, para fazer a distribuição de vacina. Você não negociava, você simplesmente colocava os carros para fazer. Várias dessas tomamos prejuízo, porque não dava para recusar. A gente trabalhou socialmente falando, a gente fez diversas instituições. Para você ter uma ideia, a gente não distribuía a máscara só para os nossos colaboradores. A gente distribuía um kit de máscaras e luvas para os colaboradores e para os familiares deles. Porque como que esse cara ia estar trabalhando enquanto a família dele estava em casa? Continuava sendo, era um risco, né? Então, assim, a cadeia toda, né? Esse foi, eu acho que o grande desafio quando a gente fala, talvez eu gostaria de contar outras histórias, eu poderia contar outras histórias maiores, mas se teve um desafio, um prato que foi difícil de equilibrar, foi esse. Saímos fortalecidos, com cicatrizes, mas com certeza mais preparados enquanto empresa. Caramba, imaginando aqui todos esses desafios, né? E o que todo mundo passou lá, seu Admiro, você e toda a equipe toda, que realmente que vocês estavam de fato lá no meio do fogo, como chama ali, Sim. né? E teve todo esse aprendizado, que a gente sempre sai com os pontos de aprendizado, né? Sempre todos os desafios. Eu passei pelo Covid também aqui, bati, né? Não sei se você soube, mas eu fui bater no... Eu lembro. Quase que eu, né? Fiquei no limite ali. Mas graças a Deus, graças ao trabalho de toda essa muitas vidas foram salvas também, né? Eu fui uma delas, que foi graças salva a Deus, ali, mais né, vidas meio, foram né? salvas do que perdidas. É verdade. Mas é isso, ninguém saiu igual dessa pandemia. Isso é fato, ninguém saiu. Mas é o que você falou, a gente estava inserido no meio do vulcão. É como ninguém sai ileso de uma guerra, mas o soldado, sem dúvida, sai com mais cicatrizes. Sai com mais cicatrizes. Legal, história bonita, que bom que você trouxe aqui todos esses pratos aqui que vocês equilibraram. E parabéns para a equipe toda aí por passar por isso, né? Com todo esse aprendizado também, um desafio gigante. Obrigado por compartilhar isso aqui, meu amigo. Que isso. Muito bom. Legal conversar sobre isso. Eu queria ir agora para... Né, é um desafio, os desafios, e eu sei que na jornada sua, né, do Fábio, né, como eu falei aqui, eu vou pegar esse nome aqui, eu não sei se você gosta ou não, mas segunda geração, né? É isso mesmo? Isso aí. Segunda geração já da família entrando aí numa empresa familiar de sucesso, com muito processo, com muita governança, compliance, né? Toda essa... Que o setor exige, que você fez por onde caminhar, né? Nem sabia, 20 e poucas certificações, é isso? Mais de 20 certificações. Mais de 20 certificações, né? Entre todas que existem. Então, é uma empresa de sucesso. E eu falo aqui uma coisa interessante. Eu faço um quadro aqui, que é o quadro do telefone vai tocar. O telefone tocou. Né? E eu falo com essa pegada do telefone, que a gente já falou aqui, já que tecnologia, tal, que não tinha muita coisa. Nessa época aqui o telefone não tinha bina, não tinha bina, era... Não tinha nada. Isso aqui era a raiz, eu atendia... Trava de telefone era um cadeado, que para vocês, para quem não tá vendo, assim, você para não poder discar, esse aqui, ó, você colocava um cadeado aqui, que era para ninguém fazer um número. Você colocava um cadeado, aí ninguém podia discar. Era assim que era a trava de telefone. Exatamente. E quando inventaram com tecla digital, aí tinha uma chavezinha aqui do lado, né? Lembra? É verdade. Tem uma chavezinha aqui do lado. Depois veio o telefone sem fio. Aí essa é a velocidade da evolução, né? Tá difícil de acompanhar, né? Eu confesso que eu tento acompanhar, mas... E uma coisa da observação da tecnologia que fala, existe uma lei, a lei da quantidade das vezes que a tecnologia... A evolução da tecnologia, que ela dobra a cada X. Sim, é verdade, eu vi isso. Anos, né? Ela já não tem mais essa regra, já foi quebrada já, né, sobre a tecnologia. Inteligência artificial. Dobrar a cada tantos anos, não tem mais isso, quebrou tudo. Agora é muito mais rápido, acabou essa regra. Mas voltando aqui, o telefone vai tocar, que é assim, ó, o telefone tocou e você está preparado para atender, o desafio foi grande, fui lá e resolvi. Eu sei que esse já deve ter sido um telefone que tocou ali, gigantesco da pandemia, né? Mas tem algum outro aí que você compartilha com a gente sobre um cliente, um desafio próprio de assumir? Posso fazer um desabafo? Fica à vontade. Vai ser quase eu devolver algo que eu me ouvi uma vez numa ligação. Certa vez, um grande cliente da Master, em 2013, 2012, foi a única vez que a Master rivalizou assim, ela bateu de frente com um desses aplicativos de entrega. Posso falar o nome sem problema algum, Log. Lá em 2012, não tenho certeza se 2012 ou 2013.
E o gerente de um cliente meu, que eu não vou falar o nome da empresa, mas um gerente me ligou e me chamou e falou, olha, eu tô com essa empresa aqui, na época eu cobrava X, posso até falar o número, era cerca de 24, 25 reais, era uma entrega, eram umas entregas de uns materiais desse tamanho, eram toners, vou deixar só essa no ar, para ele saber que era com ela essa mensagem. Então, eram toners. E aí a Master cobrava 20, 25 reais, e ele me chamou e ele, olha, tô com a proposta aqui dessa empresa, essa empresa ela tem um aplicativo, ela tem tantos mil motoqueiros e ela vai fazer por, na época era 9 ou 10 reais. Eu olhei. Ele falou, você tem uma semana para ver aí o que você faz para mim, senão eu vou optar por eles. Aí eu olhei, falei, beleza, voltei para dentro de casa, aí fiz todo o estudo em uma semana, aprendi tudo que era uma startup. Moreira, juro por Deus, eu aprendi o que era uma startup, aí eu cheguei à conclusão, falei, legal, tô batendo de frente com uma empresa que nem lucro tá buscando, ela só quer crescer, tá queimando caixa para crescer. Queimando caixa. Tá ali no famoso burning cash, falei, legal. Ótimo, vai ser muito inteligente eu tentar bater com eles de preço. Eles vão baixar mais ainda, eu vou falir, eles vão ficar porque eles estão com dinheiro. Depois eles aumentam o preço lá, né? E no final do dia, quem tem uma empresa de verdade, eu respeito muito as startups, eu inclusive tô à frente de uma também, mas assim, no final do dia o que importa quando você tem uma empresa é resultado. Se você não tem resultado, você não se sustenta. E aí beleza, eu voltei com esse cliente, esse grande cliente, e falei, olha, esse preço que você tem aí real, ele é feito baseado em falta de registro, em falta de seguro, em falta de uma série de recursos que você teria que ter. Ele olhou pra minha cara e falou, não me importa, eles colocam aqui rápido pra mim e eu vou passar por eles. E te digo uma coisa, sua empresa vai quebrar em 2 anos. Basicamente essa ligação foi bastante importante. Se eu fosse atender hoje e ligar de volta pra ele, eu falaria, acho que você estava enganado, senhor. E aquilo mexeu, principalmente para entender, hoje em dia essa empresa nunca conseguiu alcançar o resultado, a Master está aí, é líder de um mercado muito mais especializado. Sim. E curiosamente hoje, essa mesma pessoa não está mais na mesma posição, então não é uma história muito legal, mas eu acho que eu podia devolver essa e dizer, a Master chegou muito mais longe do que essa pessoa poderia supor naquele dia. Legal. Então eu sempre faço questão de agradecer para ela. Sim. Sempre faço questão, porque de fato, é o que eu sempre falo, um bom exemplo é um exemplo, mas um mau exemplo também é um exemplo. Muito bom, gostei demais de você trazer essa ligação diferente, a ligação do desafio, né? Sim. A ligação do desafio e do desafio que você disse não. Né? Você disse não, que eu digo assim, você disse não porque você foi estudar, você buscou informação, né? Você se preparou para analisar os contextos. Os contextos, né? E assim, e muitas vezes quando alguém olhar para você e falar que um futuro já está escrito, duvide mais dessa pessoa do que do futuro que ela propõe. Que nós escrevemos, né? Nós pelo menos de alguma forma a gente consegue mudar algumas coisas. Muito bom, muito bom. Obrigado por essa história que o telefone vai tocar. Diferente, né, Gabriel? Gostei demais. O telefone tocou e o cara disse não e o negócio virou o jogo, né? É isso. Bom demais, bom demais. Obrigado, meu amigo. Foi muito bom, Moreira. Eu queria ir agora, né, nós estamos aqui já no tempo aqui do nosso podcast que tem aqui com o Fábio, aqui tem muita história para contar depois sobre operação também. Sim. Que é uma coisa que a Master faz muito bem, né? De operar. Até uma dúvida aqui, qual a quantidade aí de encomendas, coletas, entregas, eventos que... Tem esse número aí? Tem alguns desses números, na verdade. Eu poderia te dizer, buscar lá, mas eu poderia te dizer que em média de 15 a 20 mil tarefas por dia é o que a Master executa. Só na entrega de resultado de exame, por exemplo, a Master executa por mês mais de 120 mil entregas de resultado de exame. Caramba, 120 mil. Só de entrega de resultado, isso sem contar cada uma dessas outras. Ao todo a Master executa alguns milhões por ano. E o SLA? Então, SLA pra gente é perfeição, né? A gente não existe o SLA. A gente tem essa busca, a gente tem os critérios, mas a gente é uma logística muito mais do que só de velocidade, de precisão, né? É que nem mais ou menos ali, é que nem existe aquele rally que é de velocidade, mas existe o rally de precisão. Você não pode passar 1 minuto antes, você não pode passar 1 minuto depois também. Mas você também não pode passar antes. Não adianta eu entregar o mais rápido possível. Eu tenho que ser preciso. Eu tenho que colocar ali. O paciente vai estar lá para receber aquela bolsa de sangue.
E aí é engraçado, né? Depois que eu entrei nesse meio, a gente começa a ver isso tudo, né? Moreira, como é muito importante, por exemplo, a presença da MyTracking. Porque eu rastrear um motorista... Há um tempo atrás eu tive meu sogro, que foi um paciente oncológico, que foi um momento muito duro. Pessoa que eu gostava muito. E assim, eu via ele... Esse foi um outro momento curioso, porque eu via ele muitas vezes indo fazer uma infusão de bolsa de sangue e aguardando, porque a logística não tinha chegado para entregar. No lugar que ele fazia, eu falei, um dia eu vou fazer essa logística e só que não vai mais atrasar. Isso foi recente, era um hospital que não era cliente da Master. E ele se tornou. E eu juro, muito baseado nisso de entender o tamanho daquela precisão. O paciente, ele já é um paciente oncológico, ele está mais fraco, ele precisa de uma bolsa de sangue. Essa bolsa de sangue precisa estar na hora exata que ele vai chegar no hospital. Ela não tem que estar antes para perder estabilidade, para ficar ocupando espaço de acondicionamento. Ela tem que chegar na hora. Ela tem que chegar muitas vezes simultânea. Um medicamento de oncológico, ele é feito muitas vezes individualmente para uma pessoa. Através daquela, não é uma oncologia que você pegou numa prateleira e se não servir para X, vai servir para Y. Eu não vou usar nem nossos nomes nisso, né? Não é para X ou para Y, ela é feita para ele. Então, eu acho que mais do que a gente só fazer entregas alto volume e rapidez, é essa precisão. E nisso a MyTrack é muito importante com a gente. Sobre a geolocalização de onde está, sobre o recurso de conseguir garantir aquilo. Muitas vezes sobre o recurso do controle de temperatura quando necessário, que não é sempre. Inclusive a gente teve aí uma ação aí na Hospitalar, bem legal, que a gente vai depois mostrar para vocês em outros vídeos, que é sobre esse controle de temperatura. Eu já vou pegar isso aqui já, nós vamos, né, pegou a deixa que nós tivemos agora na feira hospitalar, né, e vocês sempre estão nas feiras mostrando o serviço. Eu queria entender quais são os serviços que a inovação, você está inovando. Eu vejo que a Master sempre está inovando, né, eu participei como espectador aqui, no lado aqui, torcedor, entusiasta, como fornecedor, que a gente fica olhando ali que massa, né? Moto elétrica, os caras compraram não sei quantas motos, você foi lá e trouxe, mudou as motos, né? Teve que mudar, porque não tinha peça e tal, e foi lá. Aí depois a van, né? Agora coleta, eu não vou falar, você fala, o que é que tá vindo aí agora de novidade que tá na feira, que a gente falou na feira e que também você está falando no mercado? Todo o controle de temperatura que a gente apresentou em conjunto com a MyTracking, com uma ação muito legal relacionada a sorvetes, mas depois vocês vão ver vídeos melhores sobre isso. E além disso, a gente foi a primeira empresa agora também licenciada pelo Corém e a primeira empresa que está apta a fornecer também mão de obra de enfermagem. No nosso projeto de cada vez unificar mais a logística e a saúde em uma coisa só. Porque muitas vezes um carro precisa levar um enfermeiro. Por que o enfermeiro já não pode estar no carro? Por que a gente não pode ter unidades móveis de saúde? Então a Master, ela quer encurtar cada vez mais. Então assim, a gente... Eu brinco, esses dias o pessoal falou, nossa, mas como copiam a Master, né? E eu falei, eu acho que isso ainda é bom. O problema é quando a gente passar a copiar deles. Você está na vanguarda, né? Inovação, né? Então a Master, a gente acredita muito e isso pode trazer uma redução muito significativa na cadeia da saúde. A nossa visão é democratizar o acesso à saúde, né? A gente acha que todo mundo tem que ter direito ao acesso à saúde e muito disso passa pela logística. Um exame mais barato passa por uma logística mais bem adequada. Imagina o quanto custaria um exame se cada lugar tivesse que ter uma imensa máquina processadora de exame. Um simples hemograma ia custar algumas centenas de milhares de reais. Então a gente acredita que unificar cada vez mais a saúde e a logística em um campo único de atendimento é esse o objetivo, e essa regulamentação da Master sendo a primeira empresa a poder fazer isso também é algo bem diferenciado e é algo que a gente acredita que vai ajudar muito na cadeia. Muito massa. Quer dizer que agora, então, se a empresa, se o seu cliente, que é o laboratório, o hospital, quiser colocar dentro de um carro, de uma van, já o enfermeiro já sobe, já vai, já tudo faz... da Master. Faz tudo com a Master, tudo que é uma empresa especializada. Ele não precisa... E eles vão fazer o negócio deles, que é a análise. Ele não precisa se preocupar em montar essa estrutura logística, porque é uma estrutura logística. É uma estrutura logística. Porque, no final das contas, né, você tá... Que já existe esse serviço, né? Você pede, mas... Sim. Mas é um serviço que não tem a característica logística, né? Exato. É a característica do exame, né? É isso. E aí eu penso um laboratório que ele tem que se preocupar tanto com logística, é mais ou menos você aqui. Se você, que nem você comentou comigo, que alguns setores são terceirizados. Mas imagina o trabalho de você, se você quiser fazer toda uma contabilidade interna,
o seu negócio é cuidar de tecnologia. Sim. De repente você vai estar cuidando de contadores. Você não está fazendo o teu negócio. E é isso que a Master que se propõe. Então ela traz cada vez mais essa parte de saúde móvel em parceria junto com o cliente e deixando para ele se preocupar, o laboratório, o hospital, quem quer que seja, com o negócio dele, que é o diagnóstico. E deixa que ir buscar essa amostra, fica por nossa conta. Só que agora eu posso oferecer, inclusive, o enfermeiro, mas de uma forma white label. Ou seja, a Master nunca vai atender o Moreira. Ela atende o laboratório MyTracking Lab. MyTracking Labs. E junto com ele vai lá no Moreira, simplesmente facilitando para esse laboratório, mas para que ele possa fornecer esse serviço, que é uma tendência também do mercado. Cada vez mais as pessoas, e a gente precisa descentralizar a saúde. Se cada vez que uma pessoa precisa fazer um simples hemograma, ela vai para um hospital, ela está tirando uma vez de uma pessoa que de repente está num caso sério. Sim. É como a telemedicina tem a sua importância nisso. Uma dor de cabeça, uma pessoa não deveria ir parar num hospital por uma dor de cabeça. Tem tanta coisa que dá para se fazer fora de um hospital. Então a Master, ela vem se fortalecendo nisso, em ser a parte da saúde móvel para os hospitais poderem cuidar do que é o negócio deles, cuidar de pacientes. Tem uma conexão desse negócio da telemedicina com isso, né? Porque você faz o exame na telemedicina, Sim. precisa fazer o exame em casa também, né? Exatamente. Já está em casa, já faz tudo em casa, né? Então, mais para frente eu vou trazer aqui uma startup também que eu estou à frente, que foi incubada, mas aí eu vou trazer para você um case que é exatamente buscando ainda mais essa saúde móvel e aí trabalhando com as pessoas físicas. Spoiler aí para a gente falar depois aí. Já para ser convidado de novo. Já deixou aqui, já para a gente falar depois, né? Bate-papo foi bom. A água, ninguém sabe o que tem nessa caneca, ninguém como na época do João, né? Ninguém sabe. Só para fechar aqui, eu tenho uma curiosidade. E a velocidade das entregas tem relação com a velocidade do kart também? Olha, bom, você sabe que eu sou apaixonado por kart, por pilotagem. Eu diria que tem mais a ver com o meu cargo na velocidade de decisão. A coisa que eu mais sou apaixonado no kart, bom, primeiro, que é a única hora que eu consigo ficar 30 minutos sem pensar em nada, Moreira. Eu fico 30 minutos que eu não estou pensando na reta, se eu vou fazer a curva, se eu estou rápido. É instintivo. Você não pensa, o teu cérebro virou um nada, ele está focado ali olhando para frente, vira, freia, acelera, mas tudo muito instintivo. Mas tem milhões de micro decisões que você precisa tomar. Se eu vou ultrapassar alguém, eu vou ultrapassar pela direita, a próxima curva é para a direita, depois eu vou sair para a esquerda, e eu transfiro isso para o meu negócio. É tanta decisão que a gente tem que tomar, pensando o que vai acontecer após a decisão, que é a mesma coisa do kart, só que em uma fração de 5 décimos de segundo você precisa tomar todas essas decisões. Mas se eu disser que eu faço isso para melhorar eu como profissional, não, eu faço isso para passar 25 minutos sem pensar em nada quando eu estou numa bateria de corrida. Que legal, que legal. Vamos um dia comigo? Vamos um dia, Moreira, por favor, meu convidado. Vamos junto, vou sim. Vamos nessa. Falando aqui, ele contou que curte o kart aqui, que curte brincar, é bom, né? Aqui, eu falei para você, né? Sempre tem, eu falo, às vezes, a gente fala dos hobbies aqui, como é legal, né? Ter os desafios também, os terceiros ambientes, né? Os outros ambientes, tem o ambiente da família, o ambiente do trabalho e tem os ambientes onde a gente faz o escape ali e que brinca, que se diverte, também coloca a cabeça ali para não pensar em nada, como você falou aqui agora. E é bom. Para mim é o melhor momento que eu tenho para o meu cérebro relaxar, não importa a atenção que eu esteja. Ali dentro da pista é um lugar onde eu encontro uma certa paz em meio ao caos. Essa frase ficou bonita. Top. Meu amigo Fábio Tadeu, nós estamos aqui finalizando aqui esse bate-papo fantástico, né? Eu queria agradecer pela parceria. Primeiro, a parceria do MyTracking, da Master, a parceria de sucesso. Nós somos muito orgulhosos em ter vocês como clientes aqui, de participar desse processo, de ajudar e de aprender também. Eu acho que tem um peso muito grande, todos os clientes nossos, nós temos um peso muito grande, mas a Master, com tudo que você falou aqui, dessa excelência, da velocidade, né? Quando a gente entra nas reuniões, né? Que tem cobrança, né? Tem o Fábio aqui, ó. Brinca não, meu amigo. É exigente e tá certo demais. Assim como deve ser com a qualidade do serviço. E eu gosto muito disso porque a gente começa a entender, né? A velocidade. Pô, Moreira, isso aqui não dá para ser assim. O número tem que ser assim, porque é a velocidade que você entrega. E a gente é chato mesmo. Né? Não, é a velocidade que você entrega ao que você está fazendo. Sim. Se o tracking, se a plataforma está entregando errado, você está entregando errado na ponta. Então a gente começa a cruzar como é bom esse bate-papo e como ter um aprendizado do nosso lado também. Então eu sou muito grato pelo esse aprendizado com você, aprendizado com toda a equipe, com
com o César, né, com o Arthur, com toda a equipe lá que está à frente da Master junto com você, porque tem uma equipe fantástica, né? A Júlia está aqui com a gente também, né, as pessoas novas que estão entrando. Então, sou muito grato, toda a equipe aqui é grata, porque é um aprendizado contínuo. E, claro, tem uma marca gigante, né, por trás aqui, que é essa marca que a gente vê lá nos baús da moto o tempo todo. Então, isso é muito bom. Muito obrigado. Obrigado agora pela participação aqui, por trazer isso para o nosso ouvinte. Com certeza fica marcado aqui esse podcast aqui, fantástico, essa história. Então, parabéns para o senhor Admiro. Um abraço para o senhor aí e parabenizar por esse legado que deixa, continuação aqui com o Fábio. Que legal, que massa. Muito obrigado. Deixo para você agora a mensagem final aqui desse primeiro episódio nosso. Legal. Com certeza vai ter mais. Fica à vontade, o microfone é seu, é você que manda aqui, a casa é sua. É isso, cara. Não falei assim, eu vou começar a cantar galopeira aqui. Mentira, eu canto bem mal. Então, assim, bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi uma excelente conversa, aquilo que a gente conversou. Nada mais chato do que podcast cheios de roteiro, com perguntas prontas e rígidas. E é gostoso quando flui assim, naturalmente, como foi aqui. O papel da MyTracking dentro da Master hoje é extremamente estratégico. Então eu acho que a gente está no começo de uma parceria, a gente está indo aí para o início do 3º ano de uma parceria e, como eu disse, a gente ainda está muito em amadurecimento. Eu acho que tem muito a entregar ainda, sim, o tempo de resposta de vocês, e a gente vem conversando muito. Eu acho que o relacionamento é bem estreito entre as duas partes. Como você sabe, quando a gente fez a troca, é uma troca muito crítica quando a gente iniciou com a MyTracking, então ela desempenha um papel muito importante hoje na Master, mas eu ainda acredito que ela vai se tornar muito mais estratégica do que ela é, e acho importante a gente manter realmente esse foco conjunto, porque é o que eu disse, é o conteúdo, é o contexto das duas empresas que permitem sinergias para chegar em pontos. Óbvio que sempre vão ter divergências, tem caminhos que vão se convergir em algum momento, mas só tenho a agradecer por esse período também de parceria. E é isso, se até agora a gente tem cobrado muito, tem sido muito difícil, eu prometo que a tendência é piorar, Moreira. Bora junto, eu quero desafio. Esse negócio de desafio é muito bom, né? O desafio o tempo todo. Tanto você, Fábio, mas o César, a equipe toda. Semana passada tivemos, outra semana tivemos juntos, né? A lista de coisas aqui, vamos fazer. Eu adoro isso, assim, nós gostamos disso, nós gostamos de ser desafiado. Sim. E isso é que a Master faz com... Eu não estou aqui falando aqui para... Não preciso, né? A gente fala, né? Sinceramente, nós entregamos o serviço, vocês entregam para a gente, tem um pagamento, tem tudo. É um ganha-ganha. Sim. Mas eu estou falando de uma forma muito sincera que a gente ganha porque vocês são muito claros quando falam nas dores. São muito claros no que estão precisando. Isso a gente ganha demais, porque nós somos uma empresa de tecnologia. Claro. Nós não somos uma empresa de logística. A solução de ajuda muitos, né? Nós não somos uma empresa de entregas. Sim. Isso aqui quem faz é você. Quem faz aqui são todos os outros clientes nossos. Vocês têm as dores. Sim. Nós só vamos materializar essa dor numa tecnologia em linha de código. Em linha de código de verdade, tá? Porque tem muita IA e massa e tal, mas é linha de código mesmo, é gente suando, se inspirando e transpirando para fazer código, e faz a partir dessas inspirações de vocês. E eu sou muito grato por isso. Eu falei muito disso aqui porque vale a pena dizer, e eu queria muitos clientes como a Master que venha mais, porque traz inspiração e ajuda a gente a crescer. Isso é legal. Então, obrigado por isso. Manda bala aí. Isso aí. Não, que isso basicamente eu acho que a gente tem uma outra sinergia aí de valores, né? Sim. Que é exatamente essa parte das pessoas, né? A gente sabe o trabalho que vocês têm de desenvolvimento, e a mesma coisa, uma vez também me perguntaram para mim, mas a gente fica treinando pessoas e elas saem, né? Pior do que isso é não treinar e elas ficarem. Então, assim, eu acho que esse é um ponto bem importante de comum, e vamos para frente. Vamos embora. Amigo, Fábio Tadeu, da Master, Logística da Saúde, empresa fantástica, história fantástica aqui do Fábio, né? Tantos anos aí, muito obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. E eu agradeço agora a você que esteve aqui com a gente, escutando esse podcast, escutando esse bate-papo, né? Sabendo um pouco dessa história fantástica dessa empresa, muito massa. Agradeço também a nossa equipe aqui de marketing, Kelly, também hoje participando aqui, a Vitória do nosso time aqui de experiência do cliente, a Júlia está do marketing da Master participando aqui, produção do Gabriel Leal, sempre aqui tocando
tocando terror aqui, viu, hoje. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Obrigado a você. Siga as nossas redes sociais, siga também a Master, né? Nas redes sociais. O Fábio aqui está sempre trazendo novidade, então não deixe de seguir. Obrigado a vocês e até a próxima. Valeu. Esse aqui é o Para o Seu Conhecimento. Obrigado, meu amigo. Valeu, hein?